Vamos lá, a gente está trazendo informação aqui, então. Esse daí a Fiocruz acabou de descobrir como é que o vírus funciona. Se você pegar alguns boletins de março, eu expliquei isso aí, que foi que aquele infectologista... Por favor, Max, explica de novo. Que escreveu o artigo, explicou, né? Para nós aqui, logo no início de toda essa loucura. Tá? Exatamente aí, mais ou menos, 2 meses atrás. E o que ele falou pra gente? Quando você descobre o primeiro caso de um vírus novo, aquele vírus já circulou e muito antes de você pegar o primeiro caso. Tá? Entrevistamos o Terra falando disso. Porque o que acontece? Quando um vírus... Tá? E isso eu não estou falando agora porque saiu o negócio da Fiocruz, não. Só estou repetindo o que eu falei já há 2 meses atrás. O pessoal que assiste o Terça Livre, assiste lá em março, deve lembrar isso. Quando você tem um vírus novo e surge o primeiro caso e ele é identificado, olha, um vírus novo. Esse vírus já circulou muito antes de você pegar o primeiro caso. Quando a gente fala o paciente zero, não é o paciente zero. Por quê? Porque quando a pessoa começa, né, aquela coisa da gripe e vai no médico, né, vamos começar antes ainda. Primeiro que vai ter pessoas que ou serão assintomáticas ou terão sintomas muito leves, ou seja, que nem irão ao médico. Depois, algumas dessas pessoas apresentarão, uma porcentagem sempre menor, apresentarão sintomas mais graves, e aí vão querer ir ao médico. E o que o médico vai olhar? Ele vai olhar, isso é um vírus novo. Não, nenhum médico faz isso. Ele vai pensar, isso é gripe, sazonal, de sempre. Né? E vai te dar os mesmos medicamentos. E aí quando ele começa a ver que a coisa não está funcionando, começa a aparecer outras pessoas, alguns sintomas mais específicos, e aí ele começa a se questionar, calma aí, será que tem um vírus novo aí? Aí faz o exame de sangue, faz lá, isola o vírus, descobriu um vírus novo. Ó, primeiro paciente com vírus aqui, esse vírus aqui novo. Só que quantos já tiveram antes o vírus ou não apresentaram sintoma, ou tiveram sintomas leves, ou foram considerados gripes como as que se tinham antes? Muitos. Já teve transmissão comunitária quando chega o primeiro caso. Há bastante tempo antes. Tá? É assim que funciona todos os vírus. Todos os vírus novos que acontecem, quando você tem o primeiro caso, ele já estava antes. E por isso que ele é uma força da natureza imparável. Não tem como. Vão surgir outros. E vão surgir outros, porque sempre foi assim, na história da humanidade sempre vai ser assim. A natureza é assim. Agora, é o que o Osmar Terra explicou aqui também. Depois o Osmar Terra também falou sobre isso. Ele falou o seguinte, só teria como você fazer lockdown e ele funcionar se você prevesse, né? Fizesse uma previsão. E daqui a 2 meses vai surgir um vírus novo. Então fica todo mundo, né? Que é algo impossível, né? Humanamente impossível de ser feito, de ser previsto e de ser cumprido. Então, quando surge o primeiro caso identificado de um vírus novo, já existiram vários anteriores. Isso é medicina de sempre. Só que a Fiocruz, né? Põe aí na tela pra gente, Anderson, por favor. A Fiocruz acabou de descobrir. Olha lá. Estudo aponta que o novo coronavírus circulou sem ser detectado na Europa e Américas. Sobe ali no primeiro parágrafo. Tá? E ali está dizendo assim, o estudo, né, que utiliza uma metodologia estatística de inferência a partir dos registros de óbito, indica que, enquanto os países monitoravam os viajantes e confirmavam os primeiros casos importados da Covid-19, a transmissão comunitária da doença já estava em curso. Final do primeiro parágrafo aí. Já estava em curso. Aí vamos continuar ali. Segundo parágrafo. Segundo o trabalho publicado na revista Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, um novo coronavírus começou a se espalhar no Brasil por volta da primeira semana de fevereiro, ou seja, mais de 20 dias antes do primeiro caso ser diagnosticado em um viajante que retornou da Itália para São Paulo, em 26 de fevereiro. Então, quando você ouviu lá, primeiro caso, né, de coronavírus no Brasil, já estava pelo menos 20 dias antes de transmissão comunitária e quase 40 dias antes das primeiras confirmações oficiais de transmissões comunitárias em 13 de março. Né? Então, 13 de março é que, em teoria, seria as primeiras transmissões comunitárias, mas na verdade não.
foi 40 dias antes disso. Tá? Na Europa, a circulação da doença começou aproximadamente em meados de janeiro na Itália e entre final de janeiro e início de fevereiro. Bélgica, França, Alemanha, Holanda, Espanha e Reino Unido. O começo de fevereiro também foi o período de início de disseminação na cidade de Nova York. Então vamos lá, no gráfico que tem aí, se dá para o pessoal enxergar. Então, em azul, o que você tem em azul? Né? Início estimado da transmissão comunitária. E em roxo, primeiro caso confirmado em viajante. Tá? Então aí você compara. E mesmo ali na Bélgica, ó, onde está o início da transmissão comunitária, o primeiro caso confirmado, eles coincidem, né? Isso está mostrando o quê? Que quando eles achavam que era o primeiro caso, na verdade ali já estava acontecendo a transmissão comunitária. Ou seja, o primeiro caso foi também anterior a isso. Você perceba uma coisa, ele não está dizendo quando foi o primeiro caso, ele está dizendo quando começou a transmissão comunitária, que é quando já não tem mais jeito, não tem o que fazer, o vírus vai se espalhar, pronto, e acabou. É isso que quer dizer transmissão comunitária. Você já não identifica mais a fonte de infecção do vírus, já não sabe mais de onde que veio aquela infecção. Então é isso que você está vendo aí. Ó. Todos os países, na verdade, foram 15, 20 dias antes, né? Vários deles ali. Né? Alguns foram menos, né? 2, 3 dias. Mas o importante primeiro caso não era o primeiro caso. Né? Na verdade, já estava em transmissão comunitária e antes ainda disso. Né? Então, ali, por exemplo, ó, na Holanda, é quase um mês antes a transmissão comunitária. Tá? Então, só para vocês entenderem mais ou menos aí o que estava acontecendo, né? No Brasil ali, você tem bem antes. Para vocês entenderem o que acontece de fato. Pode botar de volta na gente, por favor?